O Poder Judiciário de Campo Mourão, Ministério Público do Trabalho, Faculdade Unicamp e Igreja Presbiteriana do Brasil promoveram um bate-papo com o tema assédio moral. O evento aconteceu na sede da igreja e reuniu alunos e especialistas da área para debater assuntos relevantes para a comunidade em geral. É um assunto bastante delicado e numa roda de conversa entre amigos, questionou-se o porquê não. Juntar pessoas influentes na cidade, com bastante conhecimento da causa jurídica, da causa psicológica, e que são pessoas que se colocam à disposição, como o Dr. Fábio, o Dr. Edson Jacobucci, o professor Rafael. E então surgiu essa ideia, esse relance. E com isso, a parceria dessa igreja, da primeira igreja presbiteriana de Campo Mourão, cedendo seu espaço totalmente adequado, para esse primeiro evento. Porque, na verdade, será um ciclo semestral que nós tivemos apenas um estupim, o início, e que depois vai se repetir com outros temas, com outros títulos, sempre aberto a toda a comunidade, com certificação aos acadêmicos, que vai permitir aí tanto instrução de outros temas. Esse assunto de hoje, assédio moral, foi um tema escolhido a dedo, por ser pouco debatido e bastante importante no âmbito profissional. Dentre as autoridades presentes, o procurador do trabalho, Fábio Passari, ressaltou como a denúncia é importante para combater esse tipo de conduta no trabalho. É de fundamental importância ter a denúncia, porque são violências que os trabalhadores sofrem que muitas vezes silenciosas. E para que eles tenham uma maneira de sair de uma situação de assédio, tanto sexual ou moral, é fundamental que denuncie os órgãos, ou o sindicato, ou o Ministério Público do Trabalho, ou os seus superiores, para que eles consigam ter dignidade garantida no seu trabalho. Esse número de assédio moral, tanto assédio sexual na área do trabalho, vem crescendo aqui em Campo Mourão? A gente acredita que há uma situação de assédio que cresce, especialmente para a crise econômica. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de manter o seu trabalho e acabam aceitando algumas situações de violência. É uma violência muitas vezes silenciosa, acabam se aceitando a ficar num posto de trabalho porque não tem a perspectiva de ter uma outra condição, uma outra situação de trabalho. O professor de psicologia Rafael Biazin foi convidado para discutir o tema assédio moral no âmbito psicológico. O que eu trouxe um pouco aqui hoje na discussão foi a dimensão da violência, porque o assédio moral ele tem uma dimensão que traz a violência em jogo, ou seja, as relações de alteridade entre os trabalhadores, mas também as relações de poder. Então, é um pouco disso que se trata, é o que se faz no contexto do trabalho. E temos percebido, pela via da psicologia, o quanto os trabalhadores têm sofrido com isso. Sofrem porque é colocado determinado peso subjetivo no trabalho, inclusive são tão dependentes de um trabalho, que quando se encontram, por exemplo, com uma limitação, como por exemplo uma doença, escutava esses dias um sujeito dizer que estava muito doente, mas que temia, pelo que era escutado dos seus patrões, temia sair de licença saúde, porque temia perder o emprego. Então, é uma dimensão de violência, porque imagino que esse sujeito não estava suportando a partir dessa ideia de um certo assédio moral. Que era repetitivo, mensagens que diziam para ele assim, cuidado, porque se você sair a tua vaga pode cair. Então, é também uma dimensão de pensar não só a questão do trabalho, mas a violência no âmbito público, a questão da alteridade, o que eu estou fazendo com o outro, que não é necessariamente meu semelhante, que é aquele que se distingue um pouco do que eu sou, o que eu faço com essa alteridade, com essa diferença? Então, é uma pergunta importante para ver se nós não estamos fazendo uma espécie de, vamos chamar aqui pedindo uma licença poética, assédio moral generalizado, fora do contexto de trabalho. O diretor do Fórum, Edson Jacobucci, falou da importância de discutir esse tema. É um tema bem atual, é importante que a população tenha conhecimento do que se trata o assédio moral, do que é o assédio sexual e para que, se for o caso, procure no Ministério Público do Trabalho, procure o Ministério do Trabalho para denunciar o eventual empregador que está cometendo esse abuso, que às vezes ele além de ele causar um problema no âmbito do trabalho, às vezes acaba causando um problema na vida da pessoa, depressão, sintomas de ansiedade. Então é importante que haja essa atuação desses órgãos para coibir esse tipo de